Quando passamos por momentos de tensão física ou emocional, é normal que venham à tona muitos questionamentos. Estamos em um ano em que o mundo assiste uma grande guerra em curso. O Brasil passa por uma das eleições mais polarizadas da sua história e começamos a presenciar as consequências de uma longa pandemia que nos privou do contato com as pessoas que mais amamos e nos obrigou a ficarmos isolados para podermos sobreviver. Este isolamento foi a chave para nos gerar infinitos questionamentos sobre a vida, sobre a morte, sobre o mundo e principalmente sobre a nossa felicidade. Certamente, durante a pandemia, deve ter passado pela sua cabeça um grande número de questões, como: por que você está neste mundo? Ou ainda, qual o sentido da sua vida? Mas a pergunta mais importante é: você é feliz? Essa pergunta intriga o ser humano há séculos, e para conseguirmos respondê-la, precisamos primeiramente entender o que é a felicidade. A felicidade, do ponto de vista científico, né, se tu quiser que eu te responda, ela é chamada de bem-estar, né? Porque felicidade é uma emoção e ela é muito subjetiva. Então tu pode estar feliz porque tu tem um óculos novo e eu estou feliz porque eu estou aqui contigo conversando sobre algo que eu gosto. Enfim, a felicidade é muito... Então, para estudar a felicidade, imagina, né? É muito subjetivo e é uma emoção. Então, mas o que leva essa emoção a surgir? Então, os cientistas começaram a estudar e viram que o conceito de bem-estar, ou seja, tem a ver com as emoções positivas, tem a ver com a satisfação geral com a vida, com satisfeito, né? Com a vida. Então, bem-estar é a palavra que mais define felicidade hoje. Só que, como tudo na vida tem os dois lados, tem uma felicidade que é mais momentânea, que a gente chama do bem-estar mais hedônico, ou da perspectiva hedônica, que é mais ligado ao prazer, à satisfação com a vida hoje. O que te faz feliz hoje? Como tu tá hoje? Quão satisfeita tu tá com a vida hoje, né? E tem a perspectiva que eu gosto mais, que é aquela perspectiva mais eudaimônica dos gregos, que é uma perspectiva dentro da ciência que a gente chama de bem-estar psicológico, que é uma perspectiva a longo prazo, que é uma vida de observância, que a gente ir, digamos, olhando as nossas ações, entendendo bem as atitudes dentro de uma ética, ao ponto de tu chegar lá no final da vida, olhar para trás e poder dizer: acho que eu tive uma vida feliz, né? Porque durante todas as atitudes que eu tive, frente às dificuldades da vida, frente aos desafios que a vida me trouxe, eu tive uma postura ética, fiz aquilo que, como os gregos falavam, aquilo que os deuses esperavam de mim, né? Uma vida eudaimônica, ou seja, eu vi o meu daimon, né? Aquilo que era esperado que eu vivesse. Então tem essas duas perspectivas de felicidade hoje em termos científicos, né? Uma mais instantânea, que não deixa de ser, né, algo que a gente usa no dia a dia também. Eu tenho uma tendência a gostar mais daquela que é mais, digamos, né, de longo prazo, que é a perspectiva eudaimônica. Martin Heidegger, o filósofo alemão, escreveu no final da década de 1920: nunca nenhuma outra época teve tantas e tão variadas noções e informações sobre o ser humano como a nossa. E nenhuma época soube menos o que é o ser humano como a nossa. Mas, quase 100 anos depois, essa frase de Heidegger tem uma contundência ainda maior. Hoje a gente tem as informações sobre o ser humano na palma da nossa mão, mas na palma da nossa mão literalmente. E eu acho que hoje nós sabemos ainda menos o que é o ser humano do que quando Heidegger escreveu isso. Nenhuma época o ser humano desejou ser tão feliz como hoje. E eu não sei se em alguma outra época o ser humano foi mais infeliz do que hoje. Frankl, quando publicou seu livro Em Busca de Sentido, que foi um sucesso estrondoso, ele dizia para os jornalistas, entre as dúzias de livros que escrevi, exatamente esse que eu quis publicar anonimamente se tornou um sucesso. Quer dizer, isso é um fenômeno estranho e notável, né?
Por isso ele dizia, não canso de repetir aos meus alunos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, não procurem o sucesso. E eu acrescentaria a felicidade e o prazer. Né? Quanto mais a gente procura e transforma num alvo, mais a gente erra. E Frankl dizia para os alunos dele, façam o que a consciência de vocês manda que façam da melhor maneira possível, e o sucesso, a felicidade e o prazer vai persegui-los exatamente porque vocês esqueceram de pensar nele. A felicidade ela precisa acontecer como um efeito colateral ou concomitante de uma situação vivida com intensidade de sentido, como resultado da dedicação a uma causa maior que a pessoa ou ao outro ser. Hoje, as pessoas intencionam a felicidade. E por isso se erra tanto. Quando nós nos dermos conta que a felicidade é o resultado de um processo e não o alvo, nós seremos muito mais felizes, como resultado de uma situação vivida com intensidade de sentido. A felicidade, não só para mim, mas para muitos pensadores de toda a filosofia, né, da história da filosofia, é algo ligado à posse do bem supremo, como eu gosto de definir, né, inspirado em Aristóteles, né. Bem supremo é aquele bem que, como a própria palavra diz, né, satisfaz totalmente as nossas ânsias espirituais, ânsias anímicas da alma, ânsias corporais. Então, temos que recordar sempre que a felicidade é algo da pessoa. Portanto, só é possível ser feliz quando você satisfaz as características da pessoa humana, que é o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Portanto, hoje no mundo materialista, onde só busca satisfazer a parte mais corporal, sensorial, emotiva, naturalmente está enganando as pessoas e gera depois frustração, né, desespero, depressão, porque as pessoas efetivamente não são ensinadas a encontrar essa felicidade, porque só vai ser possível ser feliz quando todos esses âmbitos estão sendo plenamente satisfeitos. E Aristóteles, ele traça umas coordenadas que é possível para qualquer ser humano. Basta ele querer, né, e se abrir. Né? Porque a felicidade não se conquista também de uma forma fácil. Né? A felicidade humana supõe um desafio. E ele traz 3 desafios. O primeiro, a autossuperação. O ser humano é feliz quando ele busca a virtude, quando ele busca ser melhor. O ser humano medíocre, ele fala isso, o medíocre ele nunca vai ser feliz. O cara que vive na zona de conforto, não se desafia, não projeta para mais alto, né, ele vai ser infeliz. E a hora que ele também se entrega a si mesmo, no sentido de sem nenhum autocontrole, é o cara que come tudo que ele quer, bebe tudo que ele quer, não chega no trabalho, ele é condenado a ser infeliz. E é muito diferente o cara que aceita os desafios virtuosos, que chama o Aristóteles, né? A superação através da virtude. Eu vou dar um exemplo tão banal, né? Olha, quando eu toco o despertador, eu posso sair da cama ou não, né? Eu vou ser mais feliz por ficar meia hora na cama, depois chegar no trabalho atrasado, chegar numa prova atrasada, Não, né? Vai dar raiva, né? Depois, poxa, eu podia ter saído. Agora, cara, que tudo bem, eu tenho que levantar, eu vou levantar e vou enfrentar o trabalho. Ele é mais feliz. O cara que fica na internet 3 horas seguidas, o cara que enfrenta um trabalho ali, né? Um estudo, um parecer, sei lá o quê. Evidentemente, após 3 horas de trabalho, tu está muito mais feliz do que ter perdido 3 horas no Facebook, ou sei lá o que for, né? Então, essa superação é felicidade. É a felicidade ainda que custe no começo, mas depois te traz um retorno, né? E de fazer a coisa certa, né? Segundo caminho, o Aristóteles fala, a felicidade sai para fora, né? O que diz aí, depois dessa... Mas a felicidade é a abertura para os demais também. A felicidade é a amizade. A amizade é a riqueza do ser humano, né? E o relacional para Aristóteles é virtude. Ou seja, essa superação só por si mesma, sim, eu vou trabalhar aquele perfeccionista chato, né? Que
Sim, eu faço tudo certinho, porque aí é o testemunho da minha boa consciência para mim mesmo. Não, o Aristóteles abre toda a nossa superação para os ginais, para a sociedade, né? Para alegrar os outros, né? De certa forma. Faz parte integrante, o São Tomás de Aquino trabalha essa ideia, né? Parte integrante da virtude é o relacional, é o amor ao outro, é focar o outro. Então, quando a gente é egoísta, né, autointeressado, tudo que a gente faz é para um retorno pessoal, a gente é fadado à infelicidade, também à depressão, né? Agora, quando tu faz para os outros, né, assim, eu me abro, né, para fazer as coisas funcionais, e eu tô melhorando a sociedade porque eu quero, né, porque eu quero que as outras pessoas também sejam felizes. As outras pessoas fazem parte da minha própria felicidade, ninguém vive sozinho, meu Deus, né? Entende? Então, daí também eu sou mais feliz, evidentemente. Abertura aos ginais, felicidade, direcionar os seus atos para os ginais, né? E isso vai ter um retorno para ti, de carinho, de tudo, né? Mas é preciso direcionar. Quando a gente direciona os atos para nós mesmos, para nossa própria felicidade, a gente é fadado a ser um depressivo, né? Porque aquilo não nos preenche. O egoísmo, como fala John Cleese, que é um autor que eu adoro, ele fala, é uma automutilação social. Eu me automutilo e corto o link para o ginásio. Hoje, muito da depressão do nosso século, que é o mais infeliz da história, é porque nós nos tornamos individualistas, fechados em nós mesmos, num mundo fake, virtual, e sem uma relação real com o ginásio. Amizade. E o terceiro caminho que o Aristóteles fala, que é demais, é a verdade, né? Que o ser humano busque a sua própria verdade, esgotar a própria verdade. Qual que é a minha missão aqui? O que eu estou fazendo aqui? A antropologia responde muito disso, né? Qual é o fim aqui na Terra? O que eu estou fazendo? Além de um fim geral, né? Que é até ser feliz, é servir, é amar, né? O maior fim do ser humano é o amor, né? Agora, qual é a minha missão pessoal? Todo mundo tem uma razão de estar aqui, né? Então, o que eu estou fazendo com a minha missão? Qual é essa missão? Então, Aristóteles, ele nos indicava a esgotar a nossa verdade. E, no final da Ética Nicômaco, ele abre esse caminho para Deus, né? Porque o Deus do Aristóteles não é um Deus pessoal, como nós aprendemos, por exemplo, eu como católica, como cristã, né? Mas ele entende que existe alguém, a source, né? A fonte da verdade, que te dá uma resposta pessoal e, ao mesmo tempo, te dá a resposta te abre, né, para esse desejo de verdade absoluto que só pode ser preenchido com o próprio Deus, né, que é um coração feito para o infinito, nunca vai se preencher com o infinito. Então, Aristóteles termina com o esgotamento dessa busca da verdade num Deus que te pode responder, né, e que te dá uma certa segurança rumo à verdade, né, e rumo à eternidade, que ele acreditava também. Não? Então, é isso que eu acho. O caminho para a felicidade, para mim, está nesses três, né, nesse roteiro que não é difícil se a gente está disposto a percorrer, né, e que traz muito retorno, de verdade. Bom, eu vou responder do ponto de vista pessoal e depois um pouco do ponto de vista teológico, né? Eu acredito que do ponto de vista pessoal, a felicidade é um horizonte, mas não um horizonte inatingível. A felicidade é um horizonte que se coloca já no caminho. Ou seja, eu vou caminhando em busca de alguma coisa, eu vou caminhando em direção a alguma coisa. A felicidade, na minha compreensão, é o sentido da vida. Não é uma coisa que eu tenho um objetivo X e quando cumprir esse objetivo X, eu já alcancei a felicidade. A felicidade já é o caminho que me leva até esse objetivo. É por isso que eu digo, olha, é um horizonte. O horizonte, ele não se define apenas por um topos, por um lugar, mas quando eu olho para o horizonte, eu já olho para a estrada que me conduz até lá. Então, eu penso que a felicidade é esse caminho, né? É a própria vida. A felicidade não pode ser uma situação apenas de bem-estar, né? Como definiriam alguns filósofos epicuristas, como apenas um estado de não sofrimento, de não dor, de não tristeza. A felicidade é a capacidade também de ter todas essas dificuldades da vida
real, concreta, comum, e conseguir ir significando isso de tal modo que essas situações elas não sejam apenas adversidades no caminho. Como diz aquela poesia, havia uma pedra no caminho. Bom, o que é essa pedra no caminho? Ela também é a estrutura de felicidade. Uma adversidade também é um meio pelo qual eu consigo chegar ao horizonte. E aí eu entro com a questão teológica, a questão de Deus. Ou seja, o nosso fim último como seres humanos, desde o ponto de vista religioso, é conhecer, amar e servir a Deus. Esse é o fim último da realidade humana, que vai se concretizar no conhecimento pleno de Deus na vida eterna. Então, a felicidade é isso, é a eternidade, é Deus. E eu preciso, ao longo da minha vida, já aqui nesse mundo, ir me acostumando com Deus, me acostumando com essa realidade última, pela fé, pelo exercício da religiosidade. Então, a felicidade ela vai sendo construída com todos os elementos da vida. Não pode ser apenas um desejo, um sentimento. A felicidade é quando a gente encontra a razão de viver para que a gente também possa chegar na razão de ser. E atualmente eu vejo uma certa dificuldade nas pessoas e na sociedade para ser, porque o ter se tornou mais importante. Se houver um equilíbrio entre ser e o ter, eu acho que é possível uma razão para ser feliz. Mas, pessoalmente, se a busca for mais intensa pelo ter, a razão de ser feliz se torna mais complexa. A sociedade, em geral, nos ensina, desde que somos pequenos, a importância de adquirir bens e possuir dinheiro. Nos injeta a ânsia de ficarmos ricos logo. E ao longo da nossa vida, com esta ideia em mente, vamos dando mais importância ao ter do que ao ser. Mas para termos um equilíbrio entre o nosso ser e o nosso ter, é preciso entender a relação entre o dinheiro e a felicidade, o que nos leva ao próximo questionamento. Há alguma relação entre dinheiro e felicidade? O dinheiro, efetivamente, só pode trazer felicidade quando uma pessoa consegue aprender desde cedo que ele existe para você distribuí-lo para outras pessoas. As pessoas pensam que dinheiro é um fim em si mesmo. Não, ele não é um fim, é um meio. Ele é um meio para que você consiga tornar outras pessoas felizes. Enquanto a pessoa não se encontra no seu próprio ser, dificilmente ele vai saber fazer algo que lhe satisfaça, porque vai estar sempre fazendo por fazer e não para realizar o seu ser. E pior ainda é a pessoa fazer coisas para ter de forma egoísta. Então, naturalmente, toda essa posse de bens, toda essa posse de dinheiro voltado para a satisfação de um coração egoísta é uma fórmula mágica do suicídio, da depressão, do vazio, da solidão. Enfim, a gente comprova isso muito facilmente, como eu dizia, conversando com pessoas que se deram bem financeiramente, mas estão vazias de amor. O dinheiro é, talvez, uma compreensão mais filosófica, religiosa, a materialização de um trabalho. Ou seja, eu recebo isso dentro de uma lógica de capital, eu recebo financeiramente pelo emprego da minha força, seja intelectual, seja física. Então a questão do dinheiro ela está ligada com a questão do trabalho. Não existe dinheiro que cai do céu, e nem uma árvore de dinheiro. Eu preciso trabalhar, eu preciso empreender uma vitalidade para que eu o conquiste. A conquista desse dinheiro, desse recurso, não pode ser algo penoso, no sentido de que o trabalho que eu utilizei para conquistar aquele dinheiro seja algo alheio à minha felicidade. Eu preciso me encontrar naquilo que eu faço como um caminho de santidade. Então, olha, se eu sou
sei lá, professor. Eu vou receber por dar aulas, mas eu não vou dar aulas apenas para receber. Eu vou dar aulas porque eu me sinto chamado àquilo. Eu encontro felicidade naquilo que faço. E volto a dizer, felicidade não significa apenas o gozo das questões físicas ou alguma coisa assim. Não, a felicidade é também suportar as dificuldades. Então, o dinheiro, ele se relaciona, obviamente, com a felicidade, porque ele também não é uma realidade alheia à vida. Hoje, se nós pensarmos, olha, eu vou viver uma vida completamente independente de qualquer recurso. É impossível. Até na vida religiosa, até numa vida mais despojada, eu preciso de algum recurso para manter um nível de dignidade. As coisas, ou seja, eu preciso ter algo, né, e não apenas, digamos assim, viver do sol. Não dá para ficar vivendo do nada, mas eu preciso empreender, então, a minha força, o meu trabalho, como um caminho de realização, como um caminho de felicidade, e esse recurso que advém desse trabalho, então ele vai ser também o produto da minha felicidade. O problema é se eu encontro a felicidade apenas no recurso. Por que eu digo que é um problema? Porque eu estou absolutizando o dinheiro. Eu estou absolutizando o financeiro. E isso é um problema. O dinheiro é imprescindível. Mas parece que às vezes as pessoas se enganam e não dão ao dinheiro a importância de infraestrutura que ele tem. O dinheiro nos alcança coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro nos dá acesso à educação, mas o dinheiro não compra educação. O dinheiro nos dá acesso ao turismo, mas não é o dinheiro, ele nos proporciona como infraestrutura, mas não é ele que nos dá a experiência. Então, eu acredito que efetivamente, quando nós pensarmos o dinheiro como infraestrutura, ele vai nos possibilitar muitas coisas. Tem uma canção já não tão juvenil que diz que tem um determinado momento que a gente tem que dizer para o dinheiro quem é o dono de quem. Eu acho que quando a gente aprende isso, e eu aprendi isso com a minha avó, né? A véia dizia, eu ganho dinheiro e o dinheiro não me ganha. Então, eu penso que a coisa vai muito, muito, muito por aí. A falta de dinheiro, a falta de distribuição de riqueza gera muita infelicidade. Mas não é o dinheiro que nos possibilita a felicidade. Ele nos possibilita o acesso. A nossa unidade, ela é feita de corpo e de espírito, né? E é preciso a economia. Aristóteles também põe a oikonomia como essencial para o ser humano. Um determinado conforto, porque nós somos seres humanos, nós temos corpo, e precisamos, né, também do dinheiro para sobreviver, né? E para ter uma vida mais confortável e dar uma vida melhor para os demais, e se preocupar também com a vida social. Tem as pessoas que nem aquele sozinho nesse sentido também, né? Eu estou tomando um restaurante em Buenos Aires, eu falei, olha, não dá para a gente tomar um vinho, tem uma pessoa pobre na frente, então dá vontade da gente ir lá dar, e eu efetivamente muitas vezes participo do meu e do ali, né? Porque a vida social, ela clama pela nossa ajuda também, não é? Mas assim, eu acho que o dinheiro também traz felicidade, mas não o dinheiro como um intuito único, como um objetivo mesquinho, né? Porque antropologicamente tem 3 graus, né, de sucesso no trabalho, sucesso profissional. Ok, tu pode ganhar dinheiro, mas tem que pensar se tu está crescendo através do seu trabalho, sendo uma melhor pessoa através do trabalho, não é? Amadurecendo, crescendo em virtude. E o que tu ajuda os outros com o seu trabalho. Então eu penso que a felicidade financeira, ela tem que ter essa abertura também para os demais. Eu quero que as pessoas participem dessa felicidade financeira. Um ponto crucial que sempre impactou a vida das pessoas que estão em busca da sua felicidade é o tempo. É muito comum utilizarmos a falta dele como desculpa para deixarmos os nossos sonhos para depois, ou mesmo desistirmos deles.
Nos dias de hoje, tudo acontece muito rápido e o tempo, que normalmente é escasso para todos, deveria estar sobrando, já que a tecnologia está presente 24 horas do nosso dia para facilitar processos e nos permitir resolver bem mais problemas em menos tempo. Essa reflexão nos leva ao nosso próximo questionamento. Como as pessoas estão se relacionando com o tempo? Assim como o dinheiro, o tempo está à nossa disposição e geralmente comparam, inclusive, dinheiro com tempo, né? Que é uma relação muito clara, né? Tempo é dinheiro. E por um lado, é dinheiro, a gente sabe disso numa sociedade que a gente precisa produzir para poder sobreviver. Sem dúvidas e nada contra isso. Mas a grande questão é, será que eu estou conectado com as outras coisas que vêm junto da vida? De uma vida produtiva que não passa pela produtividade financeira? O que eu produzo também com o tempo que não é financeiro? Então, isso é uma reflexão filosófica e faz parte do autoconhecimento também. Como é que eu quero produzir com o meu tempo? E, né, talvez boa parte do teu tempo possa ser produzindo, gerando renda para poder viver confortavelmente e até para poder dar condições para a família. Mas, de novo, quando a gente polariza e coloca o tempo só em função disso, a gente deixa na sombra um aspecto qualitativo que é muito importante. Que é como é que eu deixei, ou por que será que eu deixei de produzir, né, referências, de ajudar a passar valores, a investir, por exemplo, no meu próprio conhecimento. Eu posso só estar trabalhando, mas eu também estou lá fazendo terapia, eu estou consultando um profissional que vai me ajudar a me entender, estou, através daquilo que eu faço também, conectado com outra produção. A gente pode unir os dois, que seria melhor, talvez, dos cenários, né? Eu estou produzindo renda, né? Estou produzindo aquilo que o tempo é dinheiro, mas também estou muito focado numa produção que não é só financeira, que é uma produção de referências, de valores, né? Então, o tempo passa, literalmente, né? Mas passa muito por aí, né? Por significado que a gente consegue entender, que tem a ver com várias coisas, com a perspectiva de vida, etc., com essa noção de produtividade. Mesmo que nós tivéssemos uma loja do tempo, um estoque ou qualquer coisa que valha nesse sentido, né? Uma máquina de produção de tempo, e o nosso dia pudesse ter quantas horas nós quiséssemos, eu acredito que isso não é resolver o problema. Porque o problema é como eu me relaciono com o tempo e não com o tempo em si. Porque o tempo nada mais é do que a quantificação do espaço, né? E que vai se desenvolvendo num determinado período. Então, ou seja, eu preciso do tempo para entender o quanto eu vou gastar, né, da minha vida para percorrer aquele trajeto. Na verdade, eu preciso percorrer o trajeto. Santo Agostinho escreveu sobre o tempo: se não me perguntam o que é, eu sei. Se me perguntam o que é, eu não sei. E, na verdade, nós mais ou menos nos encontramos na mesma situação de Santo Agostinho. Um dia em aula eu perguntei para um aluno que fazia física: fulano, o que é o tempo? E ele me disse: o senhor me dá uma semana, eu lhe respondo. Uma semana depois eu disse: ei, fulano, o que é o tempo? Ele foi para a lousa, fez um formulário enorme e não me respondeu nada. As primeiras noções que a gente tem de física na escola é o triângulo. Eu estudei em escola estadual, então é o triângulo deve ter. Nos colégios de freira é o triângulo Deus vê tudo. A relação de distância, velocidade e tempo, né? Tempo é distância sobre velocidade. Na verdade, eu estou respondendo espacialmente. E o tempo é essa coisa que, como Santo Agostinho dizia, a gente não sabe o que é. O tempo é aquilo que transforma um menino que entrou com 17 anos na PUC nesse velhinho que vocês estão vendo agora, né? Isso é o tempo. E a gente não sabe o que é. E, no entanto, nós vivemos marcados pelo tempo. Nós sabemos o que é o tempo. Nós sabemos que hora começa a entrevista e que hora termina. Nós sabemos o que a gente precisa fazer hoje à noite. Nós sabemos o que precisamos fazer amanhã de manhã. E, no entanto, se nos perguntam o que é o tempo, a gente não sabe. Se a gente pensar a diferença do tempo como cronos, esse que a gente mede, que a gente cronometra,
Esse é um tempo, mas o tempo também é kairos. O tempo também é tempo oportuno, é tempo de graça, o tempo diferenciado, o tempo de grandes mudanças. Diz que a gente está com uma relação muito estressada com o tempo, né? Primeiro porque existe todo um background individualista em relação ao tempo. O tempo é o meu tesouro, não uma doação para os demais, tá? Depois, nós não sabemos controlar o tempo, tá? Então, eu lembro uma musiquinha quando eu aprendi no colégio, né? Que era em inglês, né? Assim, era to everything turn, 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 there is a season and a time for every purpose, né? Então, para tudo na vida tem um tempo, né? E para cada propósito tem um tempo. E eu lembro até um livro que eu li do Amir King, que eu adorei, né? Que ele falou assim, que quando ele começou a fazer o 100 dias entre céu e mar, né? Ele pegou e falou assim, eu vou remar a hora que eu quero, eu vou comer a hora que eu quero. E ele andou super pouco nos primeiros dias. Ele falou, não, eu vou fazer um tempo, né? Eu vou fazer um horário. Então, 4 horas de remo de manhã, almoço, 4 horas da tarde, depois me divertir um pouquinho, descansar, ouvir música, sei lá, à noite, né? E ele falou que daí ele fez 100 dias entre céu e mar, né? Porque ele estabeleceu. Nós não temos, hoje tem que home office, não sei o que e tal, então a gente não administra bem o tempo. Então eu preciso aprender a administrar o tempo e ter suas rules, né? Ter suas regras sobre o seu próprio tempo. Para a realização de um grande sonho, precisamos de um caminho de pequenos passos. Sabendo administrar o nosso tempo e o nosso dinheiro, de maneira disciplinada e sistemática, conseguiremos, sem dúvida, ser mais felizes, pois possibilitamos com isso a definição de metas ordenadas e concretas, que geram uma onda de pequenas conquistas ao longo do processo, uma motivando a outra. E é na motivação que sentimos a importância dos sonhos. Mas se a primeira motivação vem das pequenas conquistas diárias, por que sonhar? Na verdade, se a gente pensar, o sonho é sempre o princípio de qualquer grande empreendimento. Eu, de alguma maneira, posso ser acoimado com razão de idealista, né? O que era uma flauta antes de ser uma flauta? Era uma ideia que se flautificou, né? O que era uma cadeira antes de ser uma cadeira? Era uma ideia que se cadeirificou, né? Se a gente pensar no mundo do design, o design é o mundo em que o sonho se materializa. E eu acho que o sonho, na verdade, é um propulsor muito importante de realização. Eu acho que enquanto a gente tiver capacidade de sonhar, a gente tem capacidade de mudança. Eu me lembro dos meus irmãos, quando a minha mãe tinha o desejo de algum empreendimento e eles cantavam para ela a música Sonho Meu, né? E aí ela sempre devolveu a realização do sonho e quanto isso é poderoso na vida do ser humano. Talvez o sonho seja uma das grandes diferenças entre os seres humanos e os outros animais. A gente diz às vezes a razão, a linguagem, talvez o símbolo, talvez a gente possa colocar com bastante ênfase nessa diferença, que a diferença específica não é a racionalidade, mas o sonho. A animalidade é o gênero próximo e o sonho é a diferença específica. Quem não sonha já está fadado à morte nessa vida. É meio zumbi. Ou seja, quem não é capaz de construir horizontes, sonhos, objetivos, metas, essa pessoa perde a dinâmica da vida. Dinâmica é dinamis, é força. Então, por que uma usina hidrelétrica produz energia? Para que lá na ponta a lâmpada seja acesa. Ela não produz uma energia para acumular aquela energia. A energia da vida que nós produzimos, ela tem que ter um objetivo. Eu preciso acender a lâmpada lá no final. Os sonhos são aquilo que
que faz com que eu precise de energia, de dinâmica na vida. O sonho, no meu entendimento, ele representa a necessidade humana de manter-se sempre em atividade. No livro Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski, ele fala que nós adoramos sonhar. O nosso sonho é o voo, mas que nós tememos voar porque para voar é necessário ter coragem para enfrentar o terror do vazio. E o vazio é onde se encontra a liberdade. E a liberdade é a total falta de certezas. E nós tememos as incertezas. Por isso, nos falta coragem para voar. Porque a nossa certeza é a nossa companheira. E para isso, nós então, muitas vezes na nossa vida, preferimos as gaiolas do que os voos. Porque na gaiola eu tenho a certeza. Não é o máximo. Não é só sonhar. Eu não acho que a gente pode só sonhar de ser ter um imaginário fora do... e além dos fatos no sonho, do que é possível, né? Mas sonhar com o impossível. O que eu quero dizer com isso? Né? Ou seja, eu não posso ser uma sonhadora fora do que os fatos me oferecem, tá? Mas eu posso mudar esses fatos, né? A partir dessa realidade. Eu acho hoje que as pessoas... Eu sonho em ser médico, mas não estudo, né? Então não vai dar para ser médico, entende? Ou seja, eu tenho que enfrentar a minha realidade, tenho que entrar na faculdade, tenho que estudar, né? Esse é o fato real para eu chegar, talvez, a um sonho impossível, vamos dizer, para mim ou, sei lá, para outra pessoa. Então, é preciso não viver de um imaginário absurdo para sonhar, né? Mas enfrentar o desafio de hoje, né, com um sonho para o amanhã. Né? Eu digo, o futuro é o presente. O que eu fizer hoje é o que vai ser o meu futuro. Mas eu posso apontar alto nesse futuro. Isso que eu quero fazer grande, eu transformo em objetivos pequenos. E eu sonho com o grande. Eu acho que o ser humano, se ele diminuir, amesquinhar o coração dele num sonho pequeno, né, nunca ele vai fazer nem o pequeno. Tá? Agora, quando eu projeto alto, eu vou trabalhando, enfrentando cada situação para conseguir o meu sonho. Sonhar passa muito pelo não conseguir realizar, né? Do que trabalhar o meu sonho prospectivo. Né? No sonho, assim como a arte, a gente tem múltiplas possibilidades. É uma linguagem onde tudo pode, onde a gente pode realmente não ter fronteiras, e isso possibilita a gente chegar talvez perto daquilo que a gente... Talvez a gente não vai conseguir nunca chegar nesse devaneio, nesse sonho, mas a gente se permitiu. Então o sonho é uma ferramenta muito importante. Através do sonho ou do deixar ir, que a gente tem mais conexões cerebrais, inclusive. Quando a gente está lá no nosso famoso ócio criativo, não fazendo nada, que muitas vezes estava sonhando acordado, é que a gente consegue conectar diferentes assuntos de diferentes áreas. Aí tem aquela coisa do ahá, o eureka, ou o insight, porque a gente estava tranquilo, porque a gente estava se permitindo estar naquele lugar. Então o sonhar, ele tem muito essa conotação, não sei se era nesse sentido o sonho que tu diz, né? Desse sonho de poder se permitir fazer as coisas, que pode ter uma função fundamental para qualquer projeto que a gente... Né? Mas claro, como tudo, sonhar, se a gente colocar ele numa polaridade no sentido de sonho
de sonhar e concretizar, se a gente usar essa linha como a dualidade, o antagonismo um do outro, se ficar só no sonho, a gente tem uma sombra que é a dificuldade de concretizar, né? Então tem esse aspecto também que é importante a gente comentar, né? Assim como só concretizar sem sonhar, sem se permitir, se torna um reprodutor, né? Porque esse sonho ele não estava conectado com essas múltiplas possibilidades de inventar, de implementar, de ser um ser que muda o mundo, que se permite outras possibilidades, não só reproduzir o status quo, por exemplo. Então acho que o sonho está muito por aí, né? Numa capacidade que tende a ser muito boa, mas se ela tivesse, a gente colocar ela na polaridade do concretizar, tem que cuidar para o sonhador não ficar só o sonhador. Então, você está feliz com sua vida? Tem vivido apenas como um sonhador? Ou tem conseguido realizar os seus sonhos? Amanhã, no segundo episódio da nossa série, continuaremos a jornada pela busca da felicidade financeira e entenderemos o que precisa ser feito para descobrir quais são os seus sonhos.